Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você por aqui nessa nossa terceira aula sobre igreja com células. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, que é a multiplicação da célula. Eu não sei como você está absorvendo esse conteúdo, se você está fazendo ele maratonando ou se você está indo dia a dia aí, então esse conteúdo vai dar para você ter uma semana aí, né? São 7 aulas, tá? Não sei se eu já disse isso antes, mas enfim. São 7 aulas para você absorver esse conteúdo para que nós, como igreja, em Araraquara, Ibaté e São Carlos, possamos desenvolver de uma forma consciente e assertiva o trabalho com células ou pequenos grupos, como você preferir chamar. O fato é que hoje nós vamos falar então da multiplicação. E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender, afinal, o que é a multiplicação. De acordo com o dicionário, multiplicar é aumentar o número, a quantidade e a intensidade. E talvez você pense, quando a gente pensa em multiplicação, você pensa numa divisão. E aí, por outro lado, então, dividir é partir ou separar em partes iguais. Então, nesse sentido, é importante você ter em mente que multiplicação e divisão são fenômenos totalmente diferentes. São coisas distintas. A multiplicação pressupõe crescimento, certo? Enquanto que a divisão não. A divisão de 1 por 2 se dá a partir de algo que já existia. A gente só fraciona. Contudo, a multiplicação de 1 por 2 implica o aumento do que se tinha. Você tem o dobro. Então, a multiplicação é uma palavra que desde o início tem estado na mente e no coração do nosso Deus. Em Gênesis 1, 28 está escrito que Deus abençoou o homem e a mulher para o quê? Para serem férteis e multiplicar-se, encher a terra. Então, o plano de Deus é que esses seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança se multiplicassem, que enchessem a terra, né? Grandes multidões de homens e mulheres vivendo em harmonia com ele e uns com os outros. Então, a gente sabe que a queda veio e corrompeu esse relacionamento de harmonia. Mas, no entanto, ela não representou o fracasso desse plano de Deus. Mas sim, vamos pensar um adiamento. Então, o plano, ele tem uma contínua ação. E ele vai acontecendo, ele vai desenvolvendo. E o fim dele nos é apresentado por João lá em Apocalipse. Lembre-se que diz lá em 7:9, depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então, pensa bem, como concretizar essa visão tida por João? É através da multiplicação dos filhos de Deus, gerados pela fé em Jesus Cristo e por meio da pregação do Evangelho, os quais se espalharão e se encherão os 4 cantos dessa terra como vento, né? Então, no que diz respeito à igreja, nós podemos dizer que o que se refere à nossa parte, a visão de João será concretizada através de células que vão se multiplicando e se espalhando por Araraquara, por Ibaté, por São Carlos, marcando cada bairro, cada rua, né? Ter essas cidades para o Senhor Jesus. Na biologia, uma célula, seja ela animal ou vegetal, ela pode passar por um processo de multiplicação ou divisão, que é chamado de mitose e meiose. Olha só, vamos trazer lá do ensino médio esses conceitos. Na mitose, uma célula, né, ela gera outras 2 idênticas a elas, tá? Vamos pensar 2N e 2N. Porque o que? Há uma multiplicação de cromossomos no seu núcleo. Na meiose, contudo, uma célula gera 2, que corresponde à sua metade, tá? Então vamos pensar. Era 2N, agora vai ser 1N e 1N. Por quê? Porque não tem multiplicação de cromossomo. Então, ao tratarmos de um pequeno grupo no qual surgem 2 novos, nós não estamos falando de meiose, mas de mitose. Ou seja, tem 4 pessoas, nós não vamos dividir o grupo em 2. Se ela multiplicou, vai ser um grupo de 4 e outro grupo de 4. Deu para entender? Deu para captar a ideia? Então, a multiplicação de uma célula de pessoas, ela é a conclusão
de um processo de crescimento e de desenvolvimento. Então vamos pensar, mas Gisele, por que multiplicar então a célula? Quais são as razões para a gente fazer isso? Primeiro, criando mais pontos de entrada. E é interessante isso, porque cada vez que nasce uma célula nova, a igreja vai entrando cada vez mais na comunidade e ela vai ganhando pontos novos de entrada. Basicamente é isso. Então, a multiplicação é muito importante para a saúde e o crescimento da igreja. Sem multiplicação, as células ficam grandes demais e elas estagnam. Então, com a razão de existirmos, né? Como a nossa razão, aliás, de existirmos é alcançar outras pessoas para Cristo, a multiplicação é essencial para criar lugares para mais pessoas. E descobrir, né, que as pessoas elas tendem a se conectar com mais facilidades com uma célula quando essa é recente, sabia? Porque há algo na multiplicação contínua da célula que permite que pessoas novas façam conexões com mais facilidades. É interessante isso. E traz também entusiasmo, também a gente pode pegar o mapa da região, marcar os locais onde as células se reúnem, sonhar, né, com essas células, com a igreja. Então, é tentar visualizar como seria se cada vizinhança tivesse uma célula. E ser discípulo e preparar pessoas para que esse processo seja algo contínuo. E há apenas uma maneira de concretizar essa visão, que é por meio da continuidade da multiplicação das células. Então, a multiplicação permite que a comunidade seja, então, penetrada em todos os outros propósitos da célula para que tudo isso seja realizado. A multiplicação das células reflete saúde e conduz à saúde e crescimento da igreja. Segundo, por que razão, então, multiplicar a célula? A multiplicação da célula e a grande comissão. A evangelização. Sim, nós estamos aqui comissionados para essa grande comissão. Nós esquecemos disso com muita facilidade. Então, a evangelização por meio das células é uma estratégia para cumprir a grande comissão. Consequentemente, o trabalho de célula, ele procura ser expansivo. A multiplicação aí é uma chave, então, para evangelizar a comunidade. Então, hoje, quase metade da população mundial vive em grandes cidades. Essa é a nossa realidade. E essa é uma tendência que vai continuar crescendo. Então, a igreja, ela possui, nesse trabalho de célula, uma excelente ferramenta para entrar na casa, nessas grandes cidades. Porém, é uma estratégia que somente funciona quando a multiplicação se torna o objetivo da célula. Por que a gente está na célula? Porque é legal? Não, porque a gente precisa multiplicar, a gente quer falar do amor de Cristo para mais pessoas. Então, se a célula ela se fecha em si mesma, somente para comunhão e discipulado, ela vai perder esse poder de penetrar e de se expandir. É muito importante a gente ter a nossa mente voltada para fora e não para dentro. Por quê? Porque a célula ela vai perdendo a vitalidade. Como eu já falei antes, é legal, é o clubinho, a gente gosta de estar junto, mas a gente não pode esquecer que a gente foi chamado para pregar o evangelho para os de fora, para quem não conhece a Jesus. É sair da zona de conforto. Então, se a célula tiver a multiplicação como objetivo, ela vai sempre estar aberta para receber aqueles que têm necessidades. E aí a gente vai de casa em casa até permear de forma significativa a cidade com o evangelho. Então as células elas precisam se multiplicar, porque a gente tem essa grande comissão que é uma tarefa essencial para nós como igreja. Por que multiplicar a célula? Porque a multiplicação é necessária. É simples assim. Quando John Wesley morreu em 1791, ele deixou uma igreja com 10 mil células e 100 mil membros. Olha, as células elas foram tão importantes para a igreja metodista que uma pessoa não podia participar do culto de celebração se ela não mostrasse um bilhete comprovando que ela teve na célula durante a semana. Olha só. E Deus transformou pessoas por meio da estrutura de células, bandas, celebração que Wesley realizou. Muitos acreditaram que Deus usou ele e o movimento metodista para salvar a Inglaterra da destruição espiritual, moral e até mesmo física. No entanto, a ênfase na célula e celebração foi se extinguindo.
Então, cerca de 100 anos depois da morte de Wesley. Por quê? Porque os alunos de doutorado exploraram essa questão e chegaram à conclusão de que o principal motivo de extinção dessa estrutura de célula metodista foi permitir que as células ficassem grandes demais. Virou um grupão. E em vez de manter o tamanho que permitisse intimidade, proximidade das pessoas, que é aquela ideia de 10 a 15 pessoas que você pode conversar, as células cresceram para 30, para 40 pessoas. Era uma igreja nossa praticamente. E acabaram se tornando o quê? Não era mais célula, era uma igreja metodista. Então a estratégia de célula celebração desapareceu, porque as células cresceram demais. Então, a transformação acontece naquela atmosfera do pequeno grupo. Mesmo pessoas tímidas, elas podem compartilhar num grupo de 3 a 15 pessoas. Quando esses grupos ficam muito grandes, somente os extrovertidos, aquelas pessoas mais seguras, o suficiente, elas vão se expressar. Você perde esse ambiente de intimidade. Ao mesmo tempo, as células, elas devem evangelizar e alcançar incrédulos que não pertencem à igreja. E como então, pensa comigo, uma célula pode crescer mantendo ao mesmo tempo a intimidade, só multiplicando. Não tem como crescer e manter intimidade, relacionamento, multiplicando. Então as células, elas devem se multiplicar para manterem fiéis a missão de intimidade e crescimento por meio de evangelismo. Quando você pensa na multiplicação de células, os pensamentos que vêm à sua mente são positivos ou negativos? Já parou para pensar nisso? Por que você considera importante que uma célula se multiplique? E é um desafio para nós. Eu falo para você, no meu caso, eu não lembro de ter visto uma célula multiplicar enquanto eu trabalhei com células como líder, porque a gente não tinha isso como alvo, não era objetivo. Então, é realmente uma mudança de mentalidade, de chave, de olhar para aquele grupo que se reúne na sala da sua casa ou na sala de uma outra pessoa e do qual você é o líder e vislumbrar ali possíveis líderes, pessoas que você vai treinar e a possibilidade dessa célula multiplicar. Você começou com 4, 5 pessoas e ela está crescendo. Ela está crescendo e de repente você se vê lá com 10, 12 pessoas e aí você já tem um líder em potencial. Então você já tem que ter em mente que logo essa célula que começou com 4, 5 pessoas vai multiplicar. E não vai ser mais só aquela sala daquela casa. Vão ter 5 pessoas ali, 5 pessoas em outra casa, talvez em outro horário diferente, talvez no mesmo horário, enfim. E outras pessoas vão chegar ao evangelho por causa do seu trabalho. Você está sendo o cooperador do reino. É muito importante ter essa visão. E a gente tem muita dificuldade com isso. Que a gente acha que a gente está dividindo, mas não, a gente está multiplicando. É muito importante ter, por isso que eu falei desses conceitos biológicos, para a gente entender isso. E vamos pensar então a necessidade de multiplicação. Esse texto que eu queria falar para você é um relato sobre a construção do que foi chamado Torre de Babel. Os homens que planejavam construí-la disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Parece familiar, né? Então aqueles homens queriam crescer, mas eles não queriam se espalhar. Acontece muito com a gente. Eles estavam tão focados no crescimento vertical, na construção de uma torre que alcançasse o céu, mas não olharam em volta, não olharam para o horizonte. Eles estavam, na verdade, se você parar para pensar, desobedecendo a ordem divina de encher a terra. Por isso, de acordo com o texto bíblico, o Senhor, o que ele fez? Planejou e executou uma confusão na língua falada ali, de modo que eles não puderam mais se comunicar. Sem comunicação, acabou. A construção da torre foi paralisada e eles foram dispersos por toda a terra. É desejo de Deus que os seres humanos se multipliquem e encham a terra. É da vontade do Senhor que nós cresçamos e nos espalhamos. Então, talvez você precise pensar quais são as lições sobre multiplicação que nós podemos extrair do relato da Torre de Babel. Como nós poderíamos aplicar essas lições às nossas células, à nossa vida, inclusive. Então, a multiplicação é um alvo que toda célula deveria ter.
Por que, Gisele? Porque é através da multiplicação que novas oportunidades de evangelização e discipulado serão oferecidas. Simples assim. O que antes, então, era um ponto de pregação do evangelho, passam a ser 2. De 2 passam a ser 4 e assim por diante, até que todos os cantos da cidade sejam ocupados pela igreja. É sinal do reino de Deus espalhado pela face da terra. A gente não ora, não pede, vem o teu reino. E a gente pode executar isso através disso. Olha que coisa linda. E o contrário disso é desobediência, sim, é egoísmo, porque nós não cumprimos a ordem de Deus de nos espalharmos de forma significativa. É muito sério isso. A comunhão é algo fundamental, nós cremos nisso, né? A igreja é a reunião dos crentes em Jesus Cristo. Entretanto, essa comunhão não pode ser um empecilho para que a gente se espalhe e alcance os confins da terra. É bom estar junto, mas é melhor ainda proclamar Cristo Jesus. A beleza e a claridade de um céu estrelado está no fato das estrelas estarem dispersas e não juntas. A luz concentrada ilumina apenas um lugar, deixando o resto em trevas. Eu quero ler com você um texto que está em Gênesis 13, de 1 a 13. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Eu convido você a acompanhar comigo essa leitura que está aí na tela. Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuía. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe, prosseguiram em sua jornada acompanhando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente. E onde Abraão havia construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gados e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimento entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Palavras do Senhor. Esse texto nos apresenta a história da separação entre Abrão e Ló. Ambos eram parentes, né? Ló era filho de Amã, irmão de Abrão. Por conta do falecimento de Arã, eles viviam juntos. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como ouro e prata que a gente leu. Ló também possuía rebanhos e cabras. E por morarem juntos na mesma região, possuírem muitos bens, não dava para a terra sustentá-los. Então, assim, eles começou a surgir problema, né? Chegou os conflitos entre os servos dos dois, o que levou então Abrão a propor a Ló essa ideia de separação. O fato é que talvez você não tenha percebido, mas eu queria que você pensasse nas lições sobre multiplicação que a gente pode extrair desse relato bíblico. Olha só, apesar do viés negativo do texto, você pode pensar, primeiro ponto, a gente pode aprender com ele boas lições sobre multiplicação. Repara que a causa fundamental da separação entre Abraão e Ló não foram a desavença entre os seus servos. Esses problemas foram sintomas. A grande questão é que Abrão e Ló
haviam crescido e eles estavam concentrados em um mesmo espaço. Que o que aconteceu? Não estava mais suportando eles, não dava mais. E a partir disso, pôde-se afirmar que o crescimento gera necessidades de se espalhar, ou seja, de multiplicar. Por isso que aí, trazendo para o nosso assunto de célula, o alvo de uma célula é crescer numericamente e se multiplicar. Todo líder de célula precisa sonhar em liderar uma célula saudável, uma célula que cresça e que multiplique. Quando uma célula não cresce, pode ser que ela não esteja saudável. Se ela cresce e não se multiplica, logo virão os sintomas. Isso vai gerar problema. Basicamente, assim como no caso, então, dos pastores de Abrão, e Ló, o grande problema é a falta de espaço, primeiro. Entretanto, não apenas o espaço físico, como assento, mas principalmente oportunidades. Uma célula grande, ela vai se tornar impessoal, porque as pessoas não vão ter tantas oportunidades para compartilhar uma opinião, para dar o seu testemunho, para falar da vida, para abrir o coração, para expor as suas necessidades. Além disso, vai ter uma desmotivação quanto a convidar pessoas novas e a evangelizar também, já que a casa está cheia. Vai chegar mais gente, vai ser mais complicado, tem que fazer mais lanche, eu vou ter que dispor mais cadeiras e finalmente pode ocorrer falhas do líder em relação ao cuidado das pessoas que ali estão, porque quanto mais gente, maior a demanda. E convenhamos, nem sempre a gente tem tempo para tudo isso. Então, o principal momento da história de uma célula é a sua multiplicação. Uma célula existe para se multiplicar, grave isso na sua mente. Eu estou gravando na minha. Eu estou aqui falando muito mais até para mim do que para você. Porque a gente tem que ter isso como principal propósito da nossa célula. Por conta disso, isso também é um momento delicado, que pode gerar insegurança, pode gerar resistência, mas a multiplicação é necessária. E eis as razões. Multiplicar é vontade de Deus para a igreja, porque Ele deseja que nós cresçamos e nos espalhamos pela face da terra. O crescimento gera a necessidade de multiplicação. Quando uma célula cresce e não se multiplica, isso pode gerar problema. Se não cresce, pode ser que ela não seja saudável. Então é muito importante a gente ter isso em vista. As formas de multiplicação. Primeiro, métodos de multiplicação da célula. Então, no início do movimento de células, todos falavam daquela ideia da multiplicação mãe-filha de célula, porque era o que David Cho, que estava fazendo lá na Coreia, Então metade do grupo deixava a célula para formar uma nova célula quando chegava a 15 pessoas, tá? Porém, havia um duplo problema aí na espera de chegar então aos números 15, Frequentemente o número de participantes flutuava de uma semana para outra, e os membros que não queriam multiplicar. Eles não queriam deixar a célula quando chegava a 15 pessoas. Então, as igrejas em células, elas aprenderam depois sobre novas maneiras de multiplicar, como plantar células, 2 ou 3 deixavam a célula e formavam uma nova célula. Então, a célula, ela não precisa esperar chegar a um determinado número para se multiplicar. Em vez disso, ela precisa ter um líder treinado. Entendeu? Portanto, o treinamento e desenvolvimento da liderança é a nova ênfase. Mais recentemente, várias igrejas têm enfatizado também a ideia da multiplicação do líder da célula-mãe. Por quê? Porque com frequência é a maneira mais fácil de reativar uma célula estagnada. E esse método realmente é muito simples. O líder da célula-mãe deixa um facilitador treinado e sai da célula para começar uma nova. Seja sozinho ou sozinha, ou com mais uma ou duas pessoas dessa célula. É claro que existem outros meios de multiplicar a célula, tá? Aqui a gente está falando de alguns, por exemplo, Jay Fergman, com grande experiência no Ministério de Células, ele desenvolveu e experimentou um método de multiplicação da célula que é uma adaptação, da chamada, vamos pensar aí, estratégia mãe-filha, essa ideia de microcélulas, Eu não vou discorrer aqui, eu vou deixar para essa parte você ver na apostila com mais calma. Por quê? São vários métodos, ele vai partir para mostrar como fazer isso em 12 semanas.
Como são várias formas, né? E assim, esse treinamento, ele não é tipo, olha, é só isso que existe. Não, existe uma inúmera literatura, né? Que a gente vai deixar depois aí também para você consultar sobre células, sobre multiplicação. Então assim, é só para você ter uma ideia. A gente pode pensar também na segunda forma de multiplicação, que é a por tempo decorrido. Qual que é a ideia? Uma célula ela não deveria demorar mais de 1 ano para se multiplicar. Então, se um grupo após 1 ano ou mais não se multiplicou, é necessário multiplicar-se mesmo assim, mesmo que não tenha atingido o número de 15 pessoas. Então, qual que é a ideia? Deu 1 ano, deu aquele tempo, vamos multiplicar a célula, né? Para ter essa ideia de ter 2 lugares, multiplicar. Então, a multiplicação em mais de 2 grupos também. É uma situação quando uma célula cresce de maneira explosiva, porque às vezes tem célula que vai bombar, como a gente diria, né? No mês já tá com 12 pessoas, e no mês seguinte com 15, e vem chegando nova gente, e aí você consolidou novos convertidos, você tem um líder em formação, multiplica a célula. A gente pode pensar também na criação de uma célula embrião ou de um grupo pioneiro, que são células que se iniciam do zero, né? Não são frutos de uma multiplicação, que é o que a gente está começando aqui a fazer. A gente está começando do zero, né? Existem muitos irmãos que têm o dom evangelístico dentro da igreja, que têm facilidade de chamar pessoas, de orar por vizinhos, de chamar parentes, e essas pessoas elas possuem uma habilidade especial de começar um grupo do zero. E muitas vezes nem a casa para reunião eles têm. E aí é orar para Deus abrir portas, né? E aí ganha uma família, vai para a casa dessa pessoa e ali começa uma célula. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações para se fazer a multiplicação. Primeiro, relacionamento. Na hora de distribuir as pessoas entre as células novas, o primeiro critério a ser considerados são os relacionamentos, os vínculos dessas pessoas dentro da célula, tá? Porque se alguém é o outro, ambos devem ficar juntos. Isso é importante, tá? Se pertencer à mesma família, é melhor que fiquem juntos. Localização geográfica, né? O segundo critério que a gente pode pensar é a ideia de quem mora perto. As pessoas que moram mais próximas da casa do anfitrião devem ficar na célula. É muito mais fácil. Então, em alguns momentos, os relacionamentos são mais fortes que a geografia. Você vai atravessar a cidade porque você quer estar com aquela pessoa. Mas em outros momentos, a geografia é um facilitador. Então, você precisa ver o que vai ser mais fácil. Outro critério, maturidade dos membros. Quando não existe diferença aí entre os vínculos dos irmãos, os relacionamentos são igualmente significativos, a geografia não é um problema, então, a galera tá madura, tem líder formado, bora multiplicar, né? Enviar essas pessoas maduras para fazer outras células, né? Começar. E aí pensa assim, nossa, então que legal, é fácil, que joia. Não, tem obstáculo, como tudo na vida, né? E aí vamos pensar nos obstáculos e ajudas na multiplicação das células. Então uma das palavras aqui mais controvertidas quando a gente pensa em célula, como eu já falei, é a multiplicação. E alguns recebem bem essa ideia, outros não. E aí eu queria pensar com você alguns obstáculos para a gente vencer. Primeiro, ordens para multiplicar. Por exemplo, né, todas as células devem se multiplicar em 9 meses. E a questão é que as células elas não se multiplicam ao mesmo tempo, de maneira uniforme. O que ajuda a gente? Compreender o solo e o contexto dessas células. O período de tempo para multiplicação depende da receptividade do contexto. Outro obstáculo, a mentalidade de que multiplicação se iguala a um jogo de números, tá? Muitos membros de células e líderes não querem ouvir a respeito de multiplicação porque pensam que o pastor está simplesmente querendo o crescimento da igreja. Gente, vamos multiplicar, tem que crescer. Mas é importante a gente pensar que a gente precisa promover a multiplicação como fator de saúde. A verdade é que grupos que não se multiplicam tendem a estagnar. Estagnou, tudo que é parado tende a adoecer. Então, até água parada dá dengue. Então, a multiplicação da célula equivale a uma célula saudável.
Outro obstáculo para a multiplicação, a ausência de foco em treinamento. Muitas igrejas nunca multiplicam os grupos porque não possuem um meio de preparar novos líderes para facilitar novos grupos. E a ajuda é a ênfase no treinamento mesmo, em liderança. Você assistir esse curso, você mover-se em direção a isso, nem sempre vai ser fácil. Então, discípulos que fazem discípulos, é muito importante a gente ter isso em vista. É uma ênfase clara no treinamento de liderança, que é um elemento importante para a multiplicação. Outro obstáculo, a falta de visão e direção. Algumas igrejas não oferecem nenhuma direção ou impulso para frente para os seus grupos. Para onde vocês estão indo? Qualquer lugar. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então, promova a visão do Ministério de Células, planeja a multiplicação com base em quem está no processo de treinamento. Você identificou alguém ali que tem a capacidade, converse com o pastor, converse com a pastora. Tem alguém ali que eu acho que tem o potencial, tem a capacidade, investe nessa pessoa. O melhor meio de estabelecer alvos na igreja com células é determinar quem se formará no trilho do treinamento. Então, estabelecer alvos de multiplicação, de acordo, ser coerente. Outro obstáculo, pouco foco no núcleo. Líderes, eles podem se esgotar facilmente. Líder cansa. A mentalidade de fazer tudo sozinho, né? Estamos aí na sociedade do cansaço, nós temos inúmeras tarefas para desenvolver, então não é fácil. Por isso, lembre-se que são as pessoas que são o núcleo, não a célula em si, mas cada indivíduo que está ali. Então, as células eficazes se concentram na saúde das pessoas, tá? E é isso que vai gerar um novo grupo de gente que aprende com Jesus a leveza de viver. Um outro obstáculo, uma pessoa liderando mais de uma célula. Esse é um grande problema na maioria dos países quando se tenta atingir o alvo. Por quê? Porque a gente tende a querer abraçar o mundo. Então, a essência do Ministério de Células é fazer com que discípulos fazem discípulos. Então, o Ministério de Células é uma estratégia de liderança e a célula é o melhor ambiente para produzir discipuladores. O alvo principal, portanto, é mais líderes em vez de mais células. Pode ser que você tenha líderes capazes, mas que ainda não seja o momento de multiplicar. E tudo bem, tá? Obstáculo. Falta de variedade na multiplicação. No passado, as células tinham de ser a multiplicação mãe-filha. A ideia é o quê? É oferecer diferentes opções para multiplicação. Por isso que a gente está falando sobre isso. Então, outras opções incluem plantar células, o líder iniciando seu próprio grupo, enfim. Outro obstáculo, não há evangelismo da célula. É difícil multiplicar uma célula sem novas pessoas chegando. Aí também é uns milagres que nem Deus opera, né? Qual é a ideia, então? Anime cada membro a evangelizar, a falar de Jesus. A gente, como presbiteriano, a gente acredita assim, a pessoa é predestinada, ela vai chegar a Cristo, eu não preciso falar. Meu irmão, minha irmã, como que as pessoas vão crer? Como elas vão chegar a Cristo se não há quem pregue? É o Evangelho que fala isso. A gente precisa falar, a gente precisa pregar. E sim, se elas forem predestinadas, escolhidas vão chegar. Mas Deus chamou você para ser colaborador nesse trabalho, a participar dessa missão. Então, vamos lá arregaçar as mangas e vamos falar do amor de Jesus. Vamos alcançar pessoas. Vamos falar de Jesus. E se você gosta mesmo desse trabalho, da igreja onde você está, convide as pessoas. Não se acomode. Não se acomode, isso é muito sério. Outro obstáculo, equiparar evangelismo com multiplicação de célula. Então, Gisele sair falando e tal, agora, vai bombar a célula e a gente vai multiplicar. E alguns vão pensar que evangelismo de célula se equipara à multiplicação e não é a mesma coisa. A multiplicação requer um número de outras disciplinas, como a gente está falando até aqui, formar novos líderes e tal. Então, a multiplicação inclui várias outras disciplinas, como a dinâmica do grupo, como pastoreio, como cuidado, como relacionamento, levantar novos líderes, discípulos. Então, não sei se vocês conseguiram visualizar até aqui como são vários obstáculos e várias coisas que a gente pode colaborar para que esses obstáculos sejam vencidos
Sejam vencidos. E a gente possa seguir adiante. E aí, vamos minimizar esses obstáculos. Vamos pensar o seguinte, que talvez o que falte pra gente mesmo é paixão. Paixão por pessoas que não estão conectadas e não fazem parte de alguma igreja. A gente está acomodado demais. A oração é a base para a multiplicação. Porque talvez eu esteja falando aqui, você esteja pensando, tá, mas como eu já falei desde o começo, a oração é necessária. É o Espírito Santo queimando no nosso coração. Cada semana nós devemos orar sobre cada cadeira vazia da igreja, da célula, para que pessoas estejam ali sentadas ouvindo a palavra, sempre pedindo a Deus para ocupar aquela cadeira com a pessoa que ele escolher. É ele quem vai mandar, é ele quem opera a fé no coração daquela pessoa. Pedimos a Deus que nos dê olhos para ver essas pessoas que ele quer alcançar. Pedir para Deus nos capacitar a falar, a não ter medo de falar. O nosso alvo são os que não têm a Cristo. Não é para a gente pescar na igreja, no aquário de ninguém. É pensar em quem não conhece a Jesus. É olhar. De repente vai ter pessoa aí que desigrejado, que está aí perdido. Ainda mais nesse pós-pandemia. E que precisa de uma comunidade. Que Deus nos capacite a amar essas pessoas e conectar elas. A comunidade da igreja, a comunhão, a celebração dominical, as células. E, pensa bem, a gente precisa ter essa visão de multiplicação. Isso falta pra gente, porque desde um dia que você inicia a sua célula, isso deve ser um constante. Trazer às pessoas essa ideia de multiplicação, de crescer, de multiplicar, de alcançar novas pessoas, de capacitar novas pessoas. Então a multiplicação não deve vir como uma surpresa. Nossa, aconteceu! Não, é uma expectativa. Espere-se que a célula multiplique. Você deve lançar a visão para a colheita. Os campos estão brancos, a gente está batendo nisso. Nós temos que dar mais espaço para mais pessoas experimentarem, serem amadas. Então, talvez um obstáculo seja a falta de crescimento em números, né? Você não pode multiplicar uma célula que não cresce. Uma das maneiras mais rápidas, então, de crescimento é convidar pessoas novas. É isso. Os membros do núcleo da célula e você estabelecer como alvo convidar pessoas novas todas as semanas. Você lança o convite. A única coisa que você tem o controle é falar, convidar. O resto deixa para Deus. Quando mais e mais as pessoas forem convidadas, mais elas vão ser acrescentadas. E isso vai gerar um sentimento de pertencimento. E algo vai estar acontecendo. E vai criando-se a expectativa de multiplicação. E aí, vou bater nisso de novo. Falta de líderes treinados é um obstáculo. E um dos maiores empecilhos para a multiplicação é a falta de líderes. É muito importante nós treinarmos pessoas, treinarmos membros das células que estão dispostos a serem treinados. E outra coisa também, a falta de delegação e uso dos dons de todos. Outro empecilho para a multiplicação é pensar que tudo depende do líder. De deixar as pessoas à vontade e elas não usarem seus dons e talentos. Quando você utiliza os dons que Deus deu para você, indiretamente preparando uma célula para multiplicação, você está. Viu, jovem Padoa? À medida que as pessoas experimentam a bênção de serem lideradas para o ministério, mais pessoas estarão dispostas a serem treinadas e lideradas para a liderança da célula. Minimize o que impede a multiplicação. E aí você vai maximizar as oportunidades de multiplicação. E aí, quais outros empecilhos para a multiplicação você talvez acrescentaria? E aí vale a gente pensar. Eu queria falar agora sobre os fatores de multiplicação. Fatores que não têm influência na multiplicação, tá? Primeiro, as características do líder. Seja sexo, classe social, idade, estado civil ou formação. Isso não influencia, tá? O tipo de personalidade do líder. Tanto líderes introvertidos como extrovertidos multiplicam células.
O dom espiritual do líder. As pessoas com dom de ensino, de pastorear, de misericórdia, de liderança, de evangelismo, multiplicam as suas células da mesma maneira que outros. Quais são os fatores que têm influência sobre a multiplicação? E isso é importante. O tempo devocional do líder de célula. O quanto tempo você está investindo com Deus. Isso é muito importante. Nas suas devocionais diárias. E aí o ideal é que você comece com pouco, né? Vá começando com 15, 20, 30 minutos, 1 hora e meia, enfim, o tempo que você pode. Mas tenha um tempo com Deus. Outra coisa que influencia, a intercessão do líder de célula pelos membros da célula. Os líderes que oram diariamente pelos membros da célula têm maior probabilidade de multiplicar seu grupo. O tempo que o líder gasta com Deus no seu preparo para o encontro de célula. Investir tempo com Deus, preparar o coração para o encontro da célula é o mais importante, até do que o próprio estudo. Estabelecer alvos. O líder que falha na fixação de alvos, os quais os membros recordam, tem 50% de probabilidade de multiplicar a célula. Enquanto que aqueles que fixam o alvo aumentam para 70%. É colocar um alvo. Qual é a visão? Né? E conhecer a data da multiplicação. Líderes de células que estabelecem alvos específicos para trazer à vida uma nova célula multiplicam seus grupos com mais frequências que líderes sem alvo. Treinamento. Sem treinamento. Estamos aqui num treinamento falando sobre treinamento. Claro, por quê? Porque líderes de células que se sentem melhor treinados multiplicam as suas células com mais rápido. No entanto, o treinamento não é tão importante como a vida de oração do líder e a clareza do seu alvo. É importante, mas não é tudo, tá? A frequência com que o líder de célula faz contato com pessoas novas. Líderes que fazem contato com 5, com 7 pessoas novas têm aí 80% de chance de multiplicar a sua célula. Quando o líder visita somente 1 a 3 pessoas por mês, isso cai para 60%. Então, visitar pessoas, estar em contato com pessoas. Eu sei que talvez isso seja dificultoso em algumas situações, mas se você conseguir organizar o seu tempo para alcançar essas pessoas, com certeza isso vai inclinar sucesso. Estímulos nas células para convidar amigos. Líderes de célula que encorajam semanalmente os membros a convidar as pessoas, duplicam a sua capacidade de multiplicar o grupo. Porque a gente precisa ser lembrado. A gente precisa ser lembrado. Querendo ou não, isso depois de 40 anos eu aprendi. A gente às vezes fica bravo, a pessoa fica falando, mas é hora que a gente precisa ser lembrado. Então lembre, olha, convide o amigo, convide o vizinho, convide o colega de turma, enfim. Quanto mais visitantes nas células, mais aumenta a chance de você transformar essas pessoas visitantes em frequentadores, estarem compromissados e abraçarem mesmo Cristo, a igreja e estarem ali. Encontros sociais. As células que têm, por exemplo, mais encontros, elas acabam multiplicando. Nós somos seres sociais, tá? Preparar auxiliares, preparar pessoas, preparar líderes, né? Então, ter também um nível de cuidado pastoral. A gente pensa em visitação, mas, é conversar com as pessoas, perguntar como elas estão, tomar um café com elas, né? E aí, como é que tá a vida? Né? Ter esse momento, isso é extremamente importante. Eu terminei essa parte 1 de multiplicação e eu espero você para a aula 4 para a gente falar mais um pouquinho sobre multiplicação. Tem muito assunto para falar sobre multiplicação. Te espero na próxima aula.